Boa noite a todos, que a paz de Cristo esteja no coração de vocês, aqui na igreja, no culto presencial. Vocês de casa, recebam o nosso abraço fraterno. Nós vamos continuar servindo a Deus, sendo que nesse momento, observando a palavra do Senhor, que será discursada. Agora há pouco, a irmã Lohane, enquanto ministrava, nos informou de maneira muito feliz que Deus ele se revela por meio dos louvores. Cada letra das canções que são apresentadas a Deus é uma mensagem espiritual para o nosso coração. E esse último louvor diz que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar tão bem, acredite. Não importa a turbulência, não importa a tempestade, não importa a crise. Temos a certeza bíblica que tudo vai ficar bem. Sobretudo porque à luz da palavra existe solução. É o tema, inclusive, da mensagem desta noite. Eu estarei lendo a palavra registrada no segundo livro de Reis, capítulo 5, versículos 1 até o 3. A referência bíblica em que eu basearei o meu sermão é esse texto na Bíblia Nova Versão Transformadora. Vai ser projetada, você pode acompanhar na sua Bíblia de papel, no seu smartphone, ou acompanhar comigo na projeção da tela. Diz assim a palavra do Senhor: o rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora: como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria. Ele o curaria da lepra. Pode sentar, por favor? Você em casa, permaneça atento para aquilo que Deus vai falar ao seu coração. Existe solução. É o tema da mensagem, que foi pronunciada agora há pouco por mim, onde nós estaremos baseando a nossa reflexão dessa noite. No dia 17 de janeiro desse ano, a Anvisa aprovou as vacinas Coronavac e AstraZeneca para uso emergencial no Brasil, a fim de proteger os brasileiros da Covid-19. Sabemos o quanto esse assunto tem sido polêmico. Alguns já declararam que estão ansiosos para tomarem a vacina. Outros afirmam que não confiam na produção dessa vacina ou dessas vacinas. Certo é que quando a Anvisa aprovou, a proposta é proteger os brasileiros dos efeitos da Covid-19. Os irmãos devem estar acompanhando pelas redes sociais ou pelos telejornais que dezenas de outras vacinas foram produzidas e estão sendo utilizadas mundo afora. O Brasil tem utilizado a Coronavac e a AstraZeneca, mas existem inúmeras vacinas que estão sendo utilizadas e aplicadas na população mundial. O que não se sabe ao certo, isso ninguém pode nos garantir, é se essas vacinas que estão sendo produzidas e distribuídas poderão erradicar de uma vez por todas esse vírus que se espalhou
pelo mundo. Embora a intenção seja proteger a população mundial, não temos como afirmar categoricamente se por meio da vacinação esse vírus será erradicado. Sobretudo porque existem as variantes do vírus. Há uma expectativa de que essa situação seja superada, a situação da pandemia seja definitivamente controlada. Porém, ninguém ousa dizer se de fato as vacinas colocarão um ponto final nesse problema que se espalhou pelo mundo. A grande pergunta que se faz diante da pandemia do novo coronavírus, em meio a tantas incertezas, é a seguinte: existe solução? Existe solução para essa fase que o mundo está enfrentando? Será que de fato em algum momento vão dizer para nós que o novo coronavírus está devidamente controlado? Será que em algum momento alguém nos dirá, com a devida autoridade científica, que não precisa mais cultivarmos o isolamento social, que não é mais necessário a utilização de máscaras, que podemos novamente nos aglomerarmos? Muitos de nós estamos perguntando: existe solução? A minha intenção nesta mensagem não é falar necessariamente sobre os efeitos da Covid-19. Eu trouxe esse assunto à tona porque sei que ele está vivo nas nossas memórias. É o assunto da vez. Há mais de um ano, é o assunto que todos nós temos comentado com as pessoas que fazem parte da nossa convivência. Mas a luta contra essa pandemia, de certo modo, representa a nossa luta contra inúmeros problemas da nossa caminhada. Quantos problemas, independentemente da Covid-19, nós enfrentamos? Alguns deles nós chegamos a considerar problemas impossíveis de se resolverem. Existem problemas que consideramos tão difíceis, mas tão difíceis, que seria natural questionarmos se de fato existe solução para eles. O problema que você enfrenta no seu dia a dia tem solução? Por mais otimista que você seja, você tem encontrado uma luz no fim do túnel? Todos nós aguardamos Cristo Jesus voltar para que este mundo seja completamente transformado e não haverá mais problema, não haverá mais choro, não haverá mais morte. E os problemas desta vida que nós estamos enfrentando, será que eles têm solução? A história de Naamã nos indica que não importa o tipo de problema que estejamos enfrentando, sempre haverá uma solução em Deus. Nem sempre a solução atende às nossas expectativas, corresponde aos nossos anseios, mas a história deste general assírio, mencionado no 2º livro de Reis, capítulo 5, vem nos encher de esperança, ao afirmar que existe esperança em Deus. Existe solução em Deus. Não importa a natureza do problema, em Deus sempre haverá solução. Alguma solução Deus tem para você. Quando fala de problema, irmãos, eu confesso a vocês que no meu coração eu carrego um certo trauma.
porque na minha adolescência eu associava a palavra problema aos testes de matemática. Tinha algumas questões que eram da seguinte maneira: resolva o problema. Tinha problema que eu conseguia resolver, mas tinha problema que eu não resolvia. Quando o professor me falou de uma tal de trigonometria, eu descobri que existem problemas impossíveis de serem resolvidos. Mas, queridos irmãos, na lida da vida, no labor diário do nosso cotidiano, seja qual for a problemática, precisamos lembrar que em Deus existe solução. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos aprender com a história de Naamã. Eu gostaria de deter a minha atenção para os 3 primeiros versículos. A história de Naamã, ela é linda, maravilhosa. Via de regra, quando alguém prega sobre Naamã, o ápice da pregação são os 7 mergulhos desse general, sob a ordem do profeta, onde a sua lepra foi devidamente curada. Mas eu não queria me deter a esse momento onde Naamã é curado. Eu queria falar desses 3 primeiros versículos. Eu queria conversar com vocês sobre a situação que Naamã se encontrava na sua casa e o encontro com a solução que ele teve através da palavra de uma escrava. E a primeira coisa que eu aprendo com Naamã está nesses primeiros versículos. Nos diz o seguinte: olha o que eu aprendo. Os problemas revelam nossa dependência de Deus e dos homens. O tópico vai ficar aí no telão, para a gente lembrar dessa verdade. No primeiro versículo, eu aprendo essa verdade. Os problemas revelam nossa dependência de Deus e dos homens. Naamã, como os irmãos puderam perceber no texto que eu li, era comandante do exército sírio. Era um general de guerra. Tratava-se de um homem condecorado pelas muitas vitórias do seu exército. Naamã era um homem respeitadíssimo. Era um herói de uma nação. Porém, a Bíblia fala a respeito de Naamã não por conta das suas vitórias, não por conta das suas glórias. A Bíblia faz uso do personagem Naamã por conta do problema que ele estava enfrentando. Naamã era portador de uma enfermidade gravíssima na época. O versículo 1 diz que Naamã era general de guerra, um herói de uma nação, porém era leproso. Era um homem doente. Talvez para nós, quando falamos de lepra, essa informação não nos cause o impacto que causava naquele tempo. Porque se hoje alguém for diagnosticado com lepra ou hanseníase, o tratamento é simples. Qualquer posto de saúde pública poderá tratar esse tipo de enfermidade. Mas naquele tempo, a lepra não era uma enfermidade tão simples assim. A lepra era considerada uma enfermidade letal. Você acha que o isolamento social começou agora com a Covid-19? Naquele tempo, quando alguém era diagnosticado com lepra, obrigatoriamente esse alguém precisava ser isolado dos saudáveis. Havia uma espécie de acampamento dos leprosos, onde os portadores desta doença viveriam ali, aguardando a morte.
Eles abandonavam seus trabalhos, abandonavam seus cursos, faculdades, famílias, para ficarem isolados. Talvez Naamã, por ser um general de guerra, desfrutasse de algum privilégio. Sobretudo porque a armadura que ele portava cobria sua real situação. Como se tratava de um homem de guerra, as pessoas costumavam ver Naamã com sua armadura. A armadura de Naamã protegia a sua reputação, porque ninguém percebia que ele estava doente. Mas imagina Naamã, depois de um dia de trabalho, ao chegar em casa, tirar o capacete, tirar a armadura, e as feridas do corpo seriam expostas diante dele e da sua família. Era assim que ficava um leproso. Seu corpo ficava cheio de feridas. Naamã era motivo de inveja para muitas pessoas. O posto de Naamã era cobiçado. Crianças queriam ser igual a este homem. Era um homem rico porque era um general de guerra de um dos principais exércitos do mundo daquele tempo. Mas quando chegava em casa, Naamã tinha que se deparar com sua realidade. A armadura de Naamã não escondia por todo o tempo aquilo que realmente acontecia com ele. Irmãos, às vezes tentamos disfarçar, tentamos esconder aquilo que de fato acontece conosco. Mas só nós sabemos, ao chegarmos em casa, no nosso momento particular, o que de fato acontece conosco. Somente nós e Deus sabem quais são as nossas feridas. Existem feridas que não são visíveis aos olhos dos outros, mas você sabe que elas existem dentro de você. Este era o estado de Naamã. Seu corpo era cheio de feridas. Imagine este homem acostumado a ser um vencedor, descobrindo o seu corpo apodrecendo e percebendo que não era um homem imbatível. Meus amados, nós não somos imbatíveis. Não estamos imunes aos problemas. Talvez você esteja me escutando, me assistindo e esteja dizendo: não, pastor, mas comigo não tem nenhum problema, fica tranquilo. Eles vão chegar. Pelo amor de Deus, não vá atrás deles, deixa eles vir sozinhos. Ah, não tem problema, vou arranjar um problema. Não arranja problema, eles vão vir. Se não está tendo agora, nem se acostume, porque eles vêm. Não há ninguém que seja imune aos problemas. Não podemos nos iludir com os bons momentos da vida. Não podemos nos iludir com o que as redes sociais apresentam. A gente olha para a rede social de todo mundo, parece que todo mundo é feliz por completo. Ninguém tem problema. As postagens, com quanto sejam válidas, legítimas, não precisa também andar deprimido, de forma nenhuma. Mas as postagens nos enganam. Faz a gente pensar que os outros não têm problema, que só nós temos problemas. Todos têm problemas. Todos têm dificuldades. Pedro, em certa ocasião, ele disse para os irmãos que sofriam o seguinte: meus irmãos, as dificuldades que vocês sofrem, os irmãos do mundo inteiro sofrem também. Às vezes a gente acha que o mundo gira em torno de nós. É como se quiséssemos ser a vítima principal da sociedade. A Rosana tem uma vida perfeita. O Juninho também. O Jonathan também. E o Massa também. A Cleonice, que está me assistindo, também. Mas só eu enfrento esse tipo de situação. Meu irmão, só Deus sabe o que está por trás da armadura. Todas as pessoas enfrentam problemas. Isso me ensina, a história de Naamã me ensina também,
que nós jamais devemos nos acharmos melhor do que qualquer outra pessoa. Para muitos, Naamã era alguém superior a outros indivíduos. Pelo contrário, Naamã era tão frágil quanto qualquer um. Nós jamais devemos nos considerar autossuficientes. Veja que curioso. Naamã estava acostumado a resolver as problemáticas de guerra. Mas naquela situação, a cada dia ele se tornava mais dependente da ajuda dos outros. Porque com o seu corpo definhando, ele teria que precisar da ajuda da sua esposa e daqueles que conviviam com ele. A parte boa dos problemas é que eles indicam quem de fato nós somos pó. Nós somos vasos de barro, frágeis. Jamais devemos imaginar que resolvemos tudo sozinhos, que não precisamos da ajuda de ninguém. Eu não preciso da ajuda de ninguém. Eu pago minhas contas, eu resolvo tudo sozinho. Meu irmão, isso é arrogância. Não temos que ter a prepotência de achar que jamais precisaremos da ajuda dos outros. Naamã, a história diz que ele precisou da ajuda de uma menina. O segundo tópico vai falar sobre isso. E mais do que da ajuda dos outros, os problemas indicam que nós somos dependentes de Deus. Irmãos, nós somos carentes da ajuda de Deus. Todas as vezes que você estiver fragilizado, que a vida te apertar, te machucar, lembre-se, você está sendo lembrado o quanto você depende de outras pessoas e principalmente de Deus. Isso vai te ajudar a não se sentir mais forte do que você é. Porque nós somos terríveis. Tem momentos que a gente se acha pequeno demais. Ninguém me ama, ninguém me quer, eu não posso, eu não consigo. Quando a gente recebe o upgrade de Deus, a gente se acha a tampa da panela. Nossa, como eu sou habilidoso, como eu sou bonito, como eu sou forte. Meu irmão, nem tanto, nem tão pouco. Nem 8, nem 80. Nem aquém, nem além. Perceba, Naamã era um general de guerra, mas dependia dos outros e dependia de Deus. Segunda lição que eu aprendo, mais precisamente no versículo 3. Olha o que diz. Vamos ver aqui o versículo 3 da palavra de Deus, o que é que diz? Olha o que diz o versículo 3 da palavra do Senhor. Certo dia, a menina disse à sua senhora: como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria. Ele o curaria da lepra. Olha o que eu aprendo, vai estar no slide. A solução dos problemas reside em Deus. As melhores verdades da vida são simples. A gente procura grandes verdades nas filosofias, daqueles que se pronunciam e nós temos dificuldade de entendê-los. As melhores verdades da vida são simples. E essa é uma das verdades mais triviais e simples que a vida nos oferece. A solução dos problemas reside em Deus. Será que os irmãos do culto presencial podem dizer um amém? Será que você em casa também pode dizer amém? Glória a Deus! A solução dos problemas reside em Deus. Queridos, era comum naquele tempo os povos vitoriosos nas guerras escravizarem os povos derrotados. Os assírios tinham vencido o povo de Israel. Entre os espólios de guerra, as premiações de guerra, havia os escravos que eram oferecidos aos vencedores. Como Naamã tinha vencido Israel em guerra, em sua casa tinha escravos, e dentre os escravos, uma escrava judia. Uma escrava israelita, era uma menina. E por ironia do destino, Deus vai usar uma escrava
para apontar o caminho da solução para o problema do general. Por isso que a Bíblia fala que Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus usa uma escrava para dizer a Naamã que existia solução para os seus problemas. A menina, observando o que estava acontecendo com seu patrão, ela diz para a esposa de Naamã que a solução daquela enfermidade estava na cidade de Samaria, porque em Samaria morava o profeta Eliseu. Irmãos, o profeta no Antigo Testamento era um representante legal de Deus. O profeta, quando abria a boca, era Deus falando. No Novo Testamento, o ministério profético, ele foi encerrado, pelo menos do modo como ele funcionava no Antigo Testamento. Existe o dom de profecia, mas não o ministério profético como acontecia no Antigo Testamento. Eliseu representava o próprio Deus. Quando Eliseu abria a boca, Deus abençoava. E a menina conhecia a história do profeta que estava em Samaria. E ela disse para sua senhora: olha, se o patrão fosse em Samaria, ele ia resolver esse problema. Parece simples, amados, mas para Naamã não era simples. Primeiro, Naamã, ele não era uma pessoa crente em Deus. Naamã era um idólatra. Ele adorava diversos deuses. Na cabeça de Naamã, o Deus de Israel era um Deus derrotado. Porque se o Deus de Israel fosse forte, não tinha permitido que o povo de Israel perdesse a guerra. Como é que agora ele vai ter que se humilhar para pedir ajuda a um Deus derrotado? Era assim que ele imaginava. Naamã não compreendia que Deus controla todas as coisas. Ele é quem faz a gente ganhar ou perder. Se ganharmos ou perdermos, Ele continua sendo Deus. É o que a Bíblia nos ensina. Mas Naamã não entendia isso. A última vez que Naamã tinha vindo em Israel, ele tinha saído de lá como um vitorioso. Possivelmente zombando dos derrotados. Agora ele tinha que voltar de cabeça baixa para Israel. Mas aquela menina escrava, ela explica que a única maneira de Naamã resolver o seu dilema era tendo um encontro com Deus. Irmãos, quando temos nossas aflições, quando estamos sendo afligidos, a quem nós temos recorrido? Naamã possivelmente tinha recorrido a muitos médicos, terapeutas lá da Síria, muitas magias da sua religião. A quem você recorre nas horas de desespero? Você acredita em quê? Falava isso ontem. Quando a gente está muito sensível, fragilizado, a gente acredita em qualquer coisa. Tome cuidado. Preserve a sua fé. Não acredite em qualquer coisa não, meu irmão. Porque a solução existe somente em Deus. Não abra mão do que você acredita. Não abra mão dos seus princípios. Não abra mão dos seus valores. Precisamos sempre recorrer a Deus e a sua palavra. Seja qual for a natureza dos problemas. Seja qual for a dificuldade. Nossa esperança precisa estar firmada no Senhor. Quando a gente lê o capítulo 5 completo, do segundo livro de Reis, a gente percebe que quando Naamã se encontra com o profeta, ele obtém a cura. Ele sai da sua terra, faz uma longa viagem para poder se encontrar com aquele que representava o próprio Deus. O profeta o recomenda mergulhar 7 vezes num rio chamado Jordão, e depois do 7º mergulho, Naamã vê o seu problema resolvido. Ele é completamente curado. Uma doença incurável foi solucionada pelo poder de Deus.
Depois que ele é curado, capítulo 5 vai dizer isso, é só ler com calma depois. Ele fica tão agradecido que ele reconhece que não existe outro Deus além do Deus de Israel. Ele era um homem idólatra, um homem que acreditava em muitas magias, em muitos deuses, mas depois que tem um encontro com Deus, a sua percepção muda. O seu coração é transformado. Estamos vivendo tempo de pandemia ainda. Estamos vivendo o tempo do novo coronavírus, da Covid-19. Quando isso acabar, se de fato isso acabar, porque pode ser que Jesus volte em meio a tudo isso, e o coronavírus não acabe aqui nesse tempo. Mesmo que o novo coronavírus acabe, a gente vai continuar tendo outros problemas. Vai surgir outras doenças. Como disse Jesus, é só o princípio das dores. É só o princípio. Foi complicado, irmão? Aguenta, segura o pincel que Jesus vai puxar a escada. Tem outras coisas que vão acontecer ainda. A Bíblia que fala no Apocalipse. Mas em todas as dificuldades precisamos lembrar que temos uma esperança. Jesus é a nossa esperança. Não há motivo para ficarmos desesperados. O Senhor sempre terá uma palavra de cura, uma palavra de livramento, uma palavra de libertação, uma palavra de transformação, uma palavra de salvação. Deus sempre terá uma palavra para nós. Enquanto Naamã tentava tratar suas feridas, até então incuráveis, Deus usa uma menininha escrava. A solução vem de uma pessoa simples. A solução para a tua vida vem de algo simples, da velha Bíblia, da velha palavra. Não tem que esperar uma nova revelação, não. Pelo contrário, a velha Bíblia continua falando com você. Deus sempre vai ter uma palavra de solução para a sua vida. Confie sempre no Senhor. A semelhança de Naamã, confie que em Deus existe solução para todos os problemas. Vamos ficar de pé, por favor? Quero orar, como de costume. Nós reservamos um momento do clamor no culto. Isso não quer dizer que a gente não ore em outros momentos. Mas a oração na igreja, ela tem algo especial, porque é a oração do ajuntamento. A Bíblia diz que a oração de uma pessoa, ela tem uma eficácia. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Se a Bíblia diz que a oração de uma pessoa é poderosa, imagina um monte de gente orando. Imagina você aqui no culto presencial orando, sua oração unificada à oração do pessoal que está nos assistindo. As chances de Deus nos ouvir são grandes. As chances de Deus operar um milagre é muito grande, meus irmãos. Nós vamos orar, vamos confiar no Senhor, vamos conversar com o nosso Deus. Assim como Naamã tinha problemas que somente ele e o Senhor conhecia, porque estavam escondidos por trás da sua armadura. Talvez você se identifique com Naamã. Talvez a sua armadura seja o seu sorriso. Você é uma pessoa sorridente, deve continuar sendo, mesmo com os problemas. Mas o teu coração está machucado. Talvez a tua armadura seja a tua condição financeira. Você é uma pessoa abastada financeiramente. Muitos invejam você, mas só Deus sabe o que se passa contigo. Deus sabe o que está por trás da armadura. Esse é o momento, na oração, de nós tirarmos a armadura e dizer: Senhor, olha aqui as chagas da minha vida. Senhor, diante de ti eu tiro a armadura. No dia a dia eu ponho a armadura, eu preciso dela.
Mas na hora que eu oro ao Senhor, eu tiro a minha armadura, eu tiro o meu capacete, eu revelo-me ao Senhor, para que Deus veja as minhas chagas, e Ele tenha misericórdia de mim, e Ele cure todas as minhas enfermidades. Não esconda nada do Senhor, não finja ser forte. Diante de Deus, você não precisa fingir força. Fala para Deus. Se de repente a tua fase é maravilhosa, amém. Então ora a Deus para enriquecer a tua fé e te deixar preparado para quando vier os dias maus. Se vier alguém na sua memória, que você entende que precisa de uma oração especial, ore. Seja um intercessor. Seja como aquela menina, de repente tem Naamã que convive com você. Precisa de alguém que o abençoe. Quem sabe a tua oração vai ser uma palavra tal como a palavra daquela menina. Seja uma menina escrava para muitos Naamãs que convivem com você. De repente o teu patrão é o Naamã. Ora por ele. Depois diz para ele: olha, eu orei por você ontem no culto. De repente o teu pai, a tua mãe, o teu filho, o teu vizinho. Vamos orar? Feche seus olhos, ore comigo. Senhor, lendo a tua palavra, nós encontramos refrigério. Tua palavra alimenta a nossa alma, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da tua boca. Somos gratos por muitas bênçãos que temos recebido, mas a nossa gratidão maior refere-se à palavra do Senhor que não tem nos faltado. Tua palavra tem sido lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Pois a tua palavra é perfeita. A tua palavra, Senhor, ela dá sabedoria aos simples. E hoje a tua palavra nos lembrou que existe solução. Em tempos onde se espera a solução em vacinas, se espera a solução em distanciamento social, se espera a solução em palavras de motivação. Nós queremos lembrar que a nossa esperança vem do Senhor. Nós olhamos para os montes e lembramos que o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor, Tu és a nossa sombra. Tu és a nossa mão direita, Tu és o nosso braço forte. O Senhor é quem guarda a nossa entrada, o Senhor é quem guarda a nossa saída. O Senhor nos guarda de todo mal, Ele é quem nos livra do laço do passarinheiro. Depois de ouvir a Tua palavra, Senhor, eu me manifesto orando com os meus irmãos. Porque pode ser que a história de Naamã tenha se identificado com muitos de nós. Talvez, ó Deus, as armaduras tenham escondido o que se passa dentro de nós. Mas diante de Ti, Senhor, nós tiramos qualquer tipo de cobertura e revelamos o que se passa conosco. Olha, meu Deus, para as nossas chagas. Olha para as nossas feridas, seja no corpo, seja na mente, seja no espírito. Pai, no nome de Jesus, olha para nós. Assim como o Senhor limpou a lepra de Naamã, limpa-nos, Senhor, daquilo que tanto nos perturba. Limpa-nos, Senhor, daquilo que nos tira o sono. Limpa-nos, Senhor, daquilo que nos entristece, daquilo que nos deprime. Limpa-nos, ó Deus. Porque em Ti, Senhor, acreditamos que existe solução. Seja para a pandemia ou para qualquer outro problema. Solução para as angústias da vida, solução para as adversidades, solução para a miséria, solução para a opressão maligna, solução para o casamento destruído, solução para a família desmoronada, solução para aquele que está viciado. Em Ti existe solução. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. E oro nesse momento, Pai, por Naamãs que não ouviram essa palavra, que nossa intercessão se assemelhe, meu Deus, à escrava de Naamã. Embora simples, ela pode representar aquilo que Deus deseja que façamos. Nós oramos, ó Deus,
Oramos pelo pessoal que está aqui com a gente. Oramos pelo pessoal que está em casa. Oramos por aqueles cujos nomes estão sendo apresentados. E nós cremos, ó Deus, que Tu és poderoso para cuidar de cada um dos Teus filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por favor, meus irmãos, de maneira pedagógica, antes da gente cantar, repitam comigo. Existe solução em Deus. Mais uma vez, 1, 2, 3. Pela última vez, 1, 2, 3. Existe solução em Deus. Louvado seja Jesus. Glória a Deus para sempre.